Mas abaixa a tua cabeça. Deus te trouxe aqui, apesar de todo o frio. Ontem eu achei que nós fôssemos ter poucas pessoas, nós tivemos um número como hoje, mais ou menos. Graças a Deus Deus tem dado graça para a gente durante esse tempo frio, para nós estarmos aqui na casa do Senhor. Que Deus fale ao teu coração. Hoje nós vamos abordar mais de 2 prisões. Agradeça a Deus pela tua salvação primeiro. Olhe você com o Senhor. Olhe você ao Senhor. Agradeça a Deus pela tua salvação. A tua salvação é o maior bem que você tem nessa vida. E ela é eterna. Ela é para poder você usufruir aqui e para poder você viver a eternidade. Mas agradeça também a Deus pelos livramentos que Ele te dá. Os livramentos visíveis que você vê que Deus tem dado o livramento. Mas livramentos que você às vezes não percebe, mas que Deus livra a tua alma de espírito de morte, espírito de violência. Senhor, Deus tem sido fiel para com a gente. Durante esse período de pandemia, eu me expus tanto pela função de pastor. E Deus guardou a minha alma. Deus tem guardado a tua alma. Deus tem guardado a tua alma. Mas agradeça a Deus também pela a tua libertação. Ela é algo concreto. Ela é algo para ser vivido no Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz para poder nos salvar e nos libertar de todos os nossos pecados. Como nós dissemos, o pecado é a última prisão a sermos libertos. Enquanto formos homens, nós vamos continuar pecando. Só vamos deixar de pecar quando o nosso corpo for regenerado e transformado. Mas existe a prisão da culpa. Eu trago culpa sobre a minha vida, eu sinto culpa pelas coisas erradas que eu faço, que eu cometo. Existe a prisão do fracasso, nós fracassamos todos os dias. Até quando nós queremos ser servos do Senhor, queremos acertar com o Senhor e colocamos no nosso coração, não, esse ano vai ser diferente. A gente começa muito bem em janeiro, mas quando vai chegando para o meado do ano, a gente começa a cair, a fracassar. Não sermos mais as mesmas pessoas. E junto com o pecado, junto com o fracasso, vem a vergonha. Mas lembra-se que a vergonha está na cruz de Cristo. A cruz, Jesus levou sobre a cruz a nossa vergonha. Que nessa noite você possa entender isso. Ontem nós falamos sobre a prisão do passado. E eu passei a noite inteira falando sobre essa prisão. Muitas pessoas estão presas ao seu passado, ao seu histórico familiar, a uma série de coisas. Mas não existe nada impossível para o Senhor. Lembra-se que eu falei que você precisa beijar o seu demônio, encarar ele face a face, ir no quartinho de bagunça e arrumar o teu quartinho de bagunça. Hoje eu vou falar sobre mais 2 áreas. Hoje eu vou falar sobre a prisão. Hoje eu falarei sobre a prisão da autocomiseração e sobre a prisão do perfeccionismo. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, estamos humilhados, como nós iniciamos cantando, porque nós sabemos que a graça do Senhor é estendida sobre nós quando nós nos humilhamos. Nós sabemos, Pai de amor, que tudo que fizermos aqui, se não for banhada pela presença do Espírito Santo do Senhor, não tem valor nenhum. É Ele quem tem que agir. Somos apenas boca. Somos apenas instrumentos do Senhor. Mas a obra quem faz em nossa vida é o Espírito Santo do Senhor. Que Ele possa revelar, que Ele possa mostrar, que Ele possa nos conduzir, que Ele possa ministrar sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração que eu peço pela vida de todos que estão aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Ontem eu falei sentado e eu gostei de falar sentado. Vou tentar falar rodando para poder a gente acessar todas as pessoas.
É muito legal ver você que é visitante, já que temos aqui um casal, outras pessoas também, outros irmãos que têm estado conosco. É bom ter você aqui. A gente sabe que, né, a Alda, a gente sabe que você abriu mão de estar no conforto da sua casa e veio para cá. A gente espera que Deus fale ao teu coração. Vamos lá, Crisma, coloca aí o primeiro slide. Hoje nós falamos sobre a prisão da autocomiseração. O que é isso? É o vitimismo. É o coitadismo, é você se achar menor daquilo que Deus pensa de você. E a primeira pergunta que eu faço é: o que Deus pensa de você? É importante você saber o que Deus pensa de você. É importante você saber o que você pensa de você mesmo. Porque quase sempre nós temos ou visões erradas ou definições erradas de nós mesmos. E é interessante, eu quero ler logo já lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo vai falar dele mesmo. Paulo vai se expor, ele vai dizer assim: porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. E vocês não criem conhecimento além do que vocês convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um para cada um. É interessante que quando a gente fala nesse assunto de vitimismo, de autocomiseração, o que eu vejo como pastor, como terapeuta também, às vezes eu não tenho exercido mais como terapeuta, mas o que eu vejo que nunca há um equilíbrio. As pessoas, elas não conseguem manter um equilíbrio com relação à visão delas mesmas. Ou elas pensam muito além delas mesmas, isso gera às vezes a soberba, a arrogância, ou elas pensam muito aquém delas mesmas. Mas o desequilíbrio tem a ver com a situação do pecado. Porque o que o Espírito Santo de Deus faz é para aqueles que pensam muito além, é isso que tem um alto. O Espírito Santo vai descer e vai colocar você no seu lugar, vai te dar um equilíbrio. As pessoas que pensam menos de si mesmo, o mesmo Espírito Santo vai erguer você e vai colocar você no equilíbrio. Mas sempre há essa situação. Ou as pessoas vão pensar mais ou menos de si mesmo. Eu falei algo, eu acho que sobre a prisão da culpa, que eu queria voltar antes de dar continuidade. Eu falei que o Dr. Steve Brown, que foi meu professor de mestrado lá fora, ele afirmou que a forma mais contundente para se curar de algum erro é o castigo. E ele disse que o castigo físico seria o mais eficiente. Isso hoje em dia é muito questionável, porque a sociedade mesmo reprime a gente se a gente usar a vara no filho. Está na Bíblia, mas... E ele colocou isso de uma maneira muito contundente, colocou com vários argumentos. Por isso que eu queria voltar lá, porque o que ele coloca é muito profundo. Ele diz que o homem, quando o homem caiu, quando o homem pecou, como Adão e Eva pecou, Deus deu um castigo para o homem. Qual foi o castigo que Deus deu? Com o suor do teu trabalho, não é isso? Console o teu rosto, vai ter que trabalhar. Trabalho é castigo? É. Trabalho é castigo. Adão, até então, ele não tinha a obrigação de trabalhar. O trabalho passou a ser castigo. E esse professor meu, Steve Brown, ele faz uma comparação em estatísticas dos presídios que recuperam mais. São os presídios onde a forma de disciplina, o castigo, é trabalho. A maioria, quase muitas prisões, eles trabalham com a liberdade. Você é privado de estar em família, dentro da sociedade. Isso não resolve. A pessoa vai ficar dentro daquele ciclo de culpa e de castigo, de culpa e de castigo. Mas ele prova estatisticamente de que, já que o trabalho, na verdade, ele é responsável em nos castigar, você suar, ter que ralar o couro, você criar bolhas, né, calos nas mãos para poder você trabalhar, isso tudo é muito pesado para a gente. Mas isso recupera a gente. Isso recupera a gente. E ele coloca isso de uma maneira muito especial. E eu falei aqui, não sei se falei com tantos detalhes assim,
O que nos salva não é a cruz, ou seja, Jesus, quando ele passou pela experiência, ele se faz erro por nós, depois ele é culpado diante do tribunal dos homens, e depois ele é castigado. Jesus precisou ser castigado, e Jesus foi castigado o quê? Fisicamente. Porque essa é a forma correta de se libertar de erros e de culpa. Talvez um dia vou pregar um sermão com mais detalhes sobre isso, dando mais orientações, porque a gente consegue ver isso na Bíblia em vários momentos. Mas vamos voltar aqui. Qual é a nossa cultura religiosa? A nossa cultura religiosa, ela empurra pessoas para dentro dessa prisão de autocomiseração. Sabe por quê? Porque passou-se uma cultura, passou-se aí, um vento aí atrás de que crente eram as pessoas mais coitadinhas da face da terra. Não sei se você vai concordar comigo. As pessoas que eram crentes eram as menos estudadas, eram as mais pobres, até mesmo porque o evangelho que foi pregado era um evangelho meio que negro. Não era um evangelho que libertava, mas era um evangelho que, na verdade, que causava algumas sombras. Se você tentasse buscar algum direito, as pessoas falavam assim: olha, mas você é crente, você não pode fazer isso. Se você tivesse algum direito legal na justiça e pudesse recorrer, as pessoas mesmo orientavam para você: olha só, não faz isso não, porque você é crente. Interessante por quê? Porque isso se passou de geração para geração, e aí, nós passamos a ter o evangelho de pessoas simples. Assim, amados, não me interpretem mal. O evangelho é para todos, mas é para ricos também. Mas essa cultura que nós absorvemos, até de maneira errada, talvez até pelo sincretismo religioso que nós tínhamos aqui, passou a trazer uma visão de que crente eram essas pessoas que não poderiam lutar por seus direitos, que não poderiam, mas isso é histórico, isso é bíblico. Querem ver o exemplo bíblico disso? Lembre-se dos espias, quando foram ver a terra. Deus tinha uma promessa: dar uma terra. Era uma terra que mandava leite e mel. Foram 12. Josué e Caleb voltaram cheios de energia para poder conquistar a terra. Os outros 10, a maioria dos crentes daquela época, se sentiram pequenos demais diante dos desafios. E isso ainda não acontece hoje. A maioria dos crentes se sentem coitadinhos, se sentem menores, se sentem inferiores, se sentem pequenos diante de grandes desafios. Essa cultura foi passada para a gente, isso gerou um mal muito grande na gente. Por quê? Porque na verdade não é. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 28 que Deus nos fez como cabeça e não por cauda. O Senhor nos levantou para poder reinar e governar sobre a terra. Quando Jesus voltar, os cristãos, os salvos, reinarão com Cristo. Na verdade, nós somos o cream of the crop. Nós somos a nata. Nós somos os melhores. Não porque não temos pecado, mas porque fomos escolhidos pela graça de Deus. Você não é nada diferente do homem, do pecador que está lá fora. Mas o que te faz ter valor é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, amado. Porque você já é morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que você é precioso aos olhos de Deus. Você é muito precioso. Você não sabe como Deus te ama. Você não sabe como Deus tem uma simpatia, um carinho, um afeto por você. Tanto que a palavra de Deus lá em Isaías vai dizer que você é como menina dos olhos do Senhor. Então você não é um Zé Ninguém. Você não é um coitadinho. Você não tem que sonhar aqui. Você pode sonhar os sonhos de Deus, sonhar alto. E planejar a sua vida para conquistar coisas.
Agora, as coisas não caem do céu. Às vezes, nós pensamos de maneira muito medíocre e assim se formou a nossa teologia. Estava lendo sobre um evangélico, um irmão nosso, pastor, que trabalhou no governo americano e que foi preso por corrupção. Isso pode acontecer com crente? Pode. Cair, pode, qualquer uma pessoa pode cair. Ele foi preso por corrupção. Sendo que a postura dele, antes da prisão, era sempre assim, uma postura meio que soberba, e Deus faz isso mesmo com a gente. Deus, às vezes, as pessoas altivas, Deus faz tombar para poder a gente crescer com isso. Ele era assim. Mas depois, quando ele saiu da prisão, ele foi para o outro extremo. Aquilo que eu disse, ou as pessoas vão para um extremo, ou as pessoas vão para outro extremo, e elas não conseguem manter um equilíbrio. Pensar de si mesmo apenas aquilo que é o ideal. Ele saiu da prisão e aí ele voltou à ordem de pastores, que ele era pastor. Mas ele teve uma dificuldade muito grande de voltar à ordem. Um amigo dele teve que levá-lo, meio que a força, para poder ele voltar. Encarar a igreja foi outra dificuldade. E aí uma palavra ficou muito comum no repertório dele, aonde ele ia, porque ele era muito famoso, conhecido. Ele sempre falava assim: olha, me desculpa, tá? Por aquilo que eu fiz. A pessoa começou a andar com cabeça baixa e a só falar palavras que têm a ver com depreciação a respeito de si mesmo. Já viram pessoas que até o jeito, porque o corpo fala, né, irmãos? O corpo fala. Pessoas que andam sempre assim. Está falando da sua postura de encarar a vida. Pessoas que andam sempre assim, ó. Peito estufado, nariz para cima. Está falando da postura delas. Mas não é nem um termo nem o outro. Não é um extremo nem o outro. O mais difícil na nossa vida é o equilíbrio. E isso só o Espírito Santo de Deus nos dá. É interessante que depois que você se torna cristão, você deve abrir mão de todos os seus direitos. As pessoas dizem isso. E você tem direito? Você tem direito? Você tem direito. André, você tem direitos? Tem direito. Eu tenho direitos também. E não está no estatuto da igreja. Quais os direitos dos pastores? Foi escrito um livro sobre os direitos dos pastores. Os pastores também têm direito? Tem. Ovelhas têm direito? Tem. Cristão tem direito? Tem. Você não pode deixar qualquer um sentar em cima de você, só porque você é cristão. Isso é prisão. Você não pode deixar que as pessoas façam de você de bobo. Porque eu sou cristão, então a pessoa vai fazer você de bobo? Isso não é bíblico. E todo mundo acha que porque você é crente, e a sociedade também, essa cultura não está apenas aqui dentro da igreja, não. Essa cultura também está lá fora. Às vezes, as próprias pessoas falam assim: é crente, eu vou fazer isso, porque é isso. Você encomendou um móvel, o camarada não vai te entregar o móvel, vai ficar com o seu dinheiro, porque ele vai achar que você não vai fazer nada. Você tem direito? Você tem direito, sim. Bem, essa cultura evangélica que nós temos trouxe para a gente um legado muito ruim, o legado de engolir sapo, sendo que o sapo não desce tão fácil assim. E acaba você se automatando, você se consumindo, você se arruinando. Coloca o próximo slide aí, igreja. Acabe com o vitimismo, com essa forma de você se ver pequeno, pensar pequeno,
antes que ele acabe com você. Isso aprisiona a nossa alma. Eu vou te dar alguns exemplos de coisas que eu já fiz. Que você não fique assustado. Mas eu fiz porque eu não sou. Essa prisão eu não tenho. Mas eu vou te dar alguns direitos. Presta bem atenção. Qual é o seu primeiro direito? Direito de ser humano. Você tem direito de ser humano. Você não é Deus. Você é humano. Coloca aí, Clisma, Mateus 9:38. Algumas vezes você vai se irar, sim. Às vezes você vai chutar o balde, sim. Às vezes você vai se cansar, sim. Esse texto fala sobre obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara, mais obreiros. O que acontece com a maioria das pessoas que são pastores? O pastor tem que se calar sempre. O pastor não pode falar nada. Por quê? Porque ele... Não é isso? Não é bem assim, não. Eu tenho direitos. Assim como todos nós temos. É interessante que você, por ser humano, e esse é direito seu de ser humano, não é isso? Você pode se irar, você pode se cansar, você pode falar coisas estúpidas às vezes, você pode errar. Quantas vezes eu já errei falando alguma coisa do púlpito? E eu sempre falei para a igreja, olha, avaliem tudo aquilo que eu falo, porque eu posso errar. Eu posso errar. Não é porque eu sou pastor que eu não estou imune ao erro. Eu posso, não é isso, fazer ou cometer tolices. Eu posso ser teimoso, como algumas pessoas dizem, pastor Luiz é muito teimoso. Eu posso, é direito meu. Como é direito seu também querer ser teimoso, às vezes. Essa prisão não tem. As pessoas às vezes mandam um recado para mim, né? Tipo assim, pastor muito teimoso, muito cabeçudo. Sabe o que eu falo? Sou mesmo. É um direito que eu tenho. Eu tenho o direito de ser humano, de ser humano. Eu tenho o direito de ter fraquezas. Amado, mesmo você crente, você é crente, se você é líder, se você é diácono, você tem direito de ter fraqueza. Você tem direito de, às vezes, querer chutar o balde, de querer brigar com Deus. Eu já fiz isso algumas vezes. Alá Jonas. Jonas era profeta e brigou com Deus, por que eu não posso brigar? Alá Elias, que no meio de uma crise vai se esconder numa caverna. A Bíblia, amados, assim, ela faz questão de mostrar a característica de homens de Deus, para que eu entenda, para que você entenda de que somos seres humanos. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Então você, como ser humano, você pode cometer erros, sim, os mais diversos possíveis, e que ninguém lance sobre você o fardo de que você errou, porque você é um ser humano. Você tem direito de estar certo. Eu tenho direito de estar certo. Coloca lá o texto lá, Gálatas 4,16. Paulo estava certo numa questão e ele coloca isso. A questão de Paulo, porque ele falou a verdade e aí ele criou inimigos. Aí ele pergunta assim, eu me fiz, acaso, vosso inimigo porque eu falei a verdade? Só porque eu falei a verdade, vocês agora estão me vendo como inimigo? Paulo estava certo ou não estava? Estava. E amados, a verdade, quando ela é pregada e falada, você vai sempre incomodar pessoas. Porque a verdade incomoda. Ela confronta a gente. Aí Paulo deixa isso claro. Bem, amados, se Paulo colocou isso, você tem direito de estar certo, sim. A verdade está com você.
Aconteceu algo no meu ministério, deixa eu contar para os irmãos. Uma pessoa disse assim: olha, o pastor disse isso, o pastor falou isso e aquilo outro. E essa pessoa falou para a esposa. E a esposa depois, num gabinete, eu, mais uma pessoa, e essa pessoa com a esposa. A esposa veio para cima de mim furiosa. Aí ela diz assim: mas o pastor falou isso. Eu falei assim: irmã, eu não falei isso. Primeiro que eu não tive com a irmã. Aí falou assim: meu esposo disse que o pastor falou isso. Aí eu peguei e fui para a esposa, porque eu tinha conversado realmente com ele. Aí eu falei assim para ele: você é homem de Deus, eu sei disso. Só existe uma verdade. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim: em nome de Jesus, eu falei isso. Em nome de Jesus, eu falei isso. Aí eu gritei: em nome de Jesus, eu falei isso. Aí ele abaixou a cabeça e disse assim: a esposa dele não tinha mais para onde colocar. Então você tem direito de ter toda a razão. A razão pode ser sua. Por que você vai? Se você acha que tem razão, por que você não luta pela tua verdade? Se você acha que você está correto, por que você vai viver essa cultura cristã de porque eu sou Você tem direito de estar certo. Na maioria das vezes, quando se fala sobre igreja, a maioria dos pastores, eu vou dizer que está correto. Sabe por quê? Porque eles estudaram para isso. Tem muita gente na igreja que acha que conhece um pouco sobre igreja, coisa e tal, às vezes porque nasceu dentro de igreja, coisa e tal. Eu começo a achar que o pastor está errado nisso, o pastor está errado naquilo outro. Mas o camarada nunca estudou, nunca teve no seminário, entendeu? Não tem experiência nenhuma. Mas ele acha isso, ele acha que o pastor está errado e que ele está correto. Muitas pessoas pensam assim, acham que sabem tudo, mas na verdade entre o pastor e essa pessoa sobre eclesiologia e igreja, eu acho, pastor Léo, que o pastor tem razão. Ele está 100% correto, pastor? Não. Ele pode errar. Pode. Mas qual a possibilidade de uma pessoa comum, leiga, errar e um pastor quando se fala sobre Bíblia e eclesiologia? Me chame a atenção todas as vezes que eu não pregar Cristo e que o nosso culto não for cristocêntrico. Porque se eu não pregar Cristo e o nosso culto não for cristocêntrico, então realmente eu estou totalmente fora. Não posso exercer ministério. Você também tem direito. Você está pensando naquilo que eu disse? Você tem direito de ser humano, você tem direito de falar da verdade. Agora, você também tem direito de falar coisas estúpidas. Você tem esse direito? Você tem. Todo mundo fala um montão de besteira aí. Você não pode falar, porque você é crente. Irmãos, eu esqueci de pegar vocês. Quando eu falei sobre a prisão do pecado, eu iria dizer vocês falarem uma frase, querentum sintim, que é um palavrão em latim. Eu iria induzir vocês a falarem isso em latim para poder vocês ficarem se sentindo culpados. Mas às vezes não dá vontade de você realmente perder paciência. Você tem direito de às vezes chutar o balde. Você me disser que não, eu vou dizer que Jesus fez isso. Lembra-se? Jesus chutou o balde. Chegou no templo, viu o que ele não queria ver, ele chutou o balde. E ele era o Filho de Deus. Amado, você tem direito de estar correto,
Mas o estar correto é muito perigoso. Quando você está correto, você, na verdade, você vai criar muitos inimigos. Jesus, ele estava correto em todas as coisas, por isso que muita gente correu atrás dele. Você corre o risco de ser condenado. Você corre o risco de ser crucificado. Coloca lá Filipenses 2, 5, 8. Esse texto fala sobre Jesus. Você pode estar certo 100%, mas você tem os seus direitos todos garantidos. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tirou essa roupagem de Deus, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Esse texto fala sobre humilhar-se, ele fala se humilhar por causa da cruz. Eu já vi muita gente com hermenêutica errada dizendo que Jesus, que a vida cristã tem que ser, não é isso, de humilhação por causa desse versículo. Isso é erro de interpretação bíblica. Porque ali não fala sobre a condição humana, sobre direitos. Ele não fala sobre. Jesus se humilhou, obediente à morte, para a morte. Para a morte. A obediência dele foi a Deus. Por isso que eu quero dizer o seguinte: se você estiver certo, estiver em paz com Deus, filho, leva a tua vida. Estou nem aí para aqueles que vão me querer colocar numa prisão só porque não pensam igual a mim. É você e Deus. É você e Deus. Se você for o que as pessoas quiserem que você seja, você vai ser uma marionete ou você vai ser um Zé Ninguém. Porque as pessoas, cada um quer que você seja de uma maneira. E você não tem que agradar pessoas, você tem que agradar a quem? Deus. Amados, eu estou falando assim porque isso é para a tua vida. Viva assim. Não querendo agradar pessoas A ou B. Nem querendo agradar o pastor, não. Agrade a Deus. A tua questão é com Deus. Você tem direito de fracassar. Você tem direito de pecar. Você tem direito de errar. E você tem direito de estar certo, como eu disse. Se eu pegar alguém tem uma moedinha aí? Uma prata? Tem? Alguém tem? R$1? R$1. Alguém tem aí? Tem, Bubu? Vem cá, Bubu. Aí, o Bubu fez assim, da última vez que falou, coitado do Alan, né, Alan? Mas vamos lá. Cara ou coroa, Bubu? Cara? Aqui é a coroa. Não. A cara é essa aqui. Perdeu. Perdeu. Toma. O que eu quero dizer com isso é apenas o seguinte: dentro de um processo, você pode ter acerto. Foi aqui na sorte. Mas Bubu tinha 50% de estar certo e tinha 50% de estar errado. Eu não ganhei porque eu estou 100% certo, mas porque foi lançada a sorte. Mas nas nossas questões, nas nossas demandas, você pode ter certeza de que você está correto. Aqui na nossa igreja a gente não tem relógio. Muitas igrejas têm um relógio aqui para poder fazer o pastor ver o horário de terminar o culto. Mas se nós tivéssemos um relógio aqui, ele tivesse escangalhado, esse relógio estaria certo pelo menos 2 vezes por dia. O relógio está parado. Mas estou entendendo o que eu estou querendo
querendo dizer? Se o relógio está escangalhado, está parado, a hora vai estar errada várias vezes, mas pelo menos 2 vezes no dia, essa hora vai estar correta. Então o que você tem que fazer, na verdade, é saber, é ver com Deus quando que na verdade Ele está do teu lado e quando você está correto. Pode ser que você esteja em várias coisas fazendo errado, não é isso? Querem ver um exemplo bem legal? Coloca lá em Atos 15, 37, 39. Atos 15, 37 e 39. Você tem o direito de fracassar? Tem. Você tem o direito de brigar? Tem. Você é um ser humano. Porque todo mundo acha assim, crente não briga. Olha, não vai pegar o que eu estou dizendo aqui e levianamente distorcer o que eu estou dizendo aqui não, tá? Porque tem muito crente que é assim, o pastor mandou a gente brigar. Se bem que às vezes dá vontade de não dá. Nunca deu em você não, porque em mim já deu algumas vezes. Até dentro da igreja. Olha só o texto. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João. Barnabé que disse, olha, vamos levar João Marcos, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não mantivesse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhava naquela obra, não estava ali junto. E tal contenda houve entre eles, que se apartou um do outro. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. A primeira grande confusão na história da igreja foi uma briga. Está relatado em Atos. Entre quem? Paulo e Barnabé. Por causa de quem? Por causa de João Marcos, que era parente de Barnabé. João Marcos queria proteger Barnabé, ou seja, Barnabé queria proteger João Marcos, por quê? Porque ele, na verdade, não estava com espírito de viagem missionária, não queria estar junto, não queria somar. E aí Paulo disse assim, olha, comigo não anda. Paulo sempre foi um camarada meio que mão de ferro. Comigo não vai viajar não, João Marcos não vai comigo. E aí Barnabé quer interceder, quer não, olha só, mas vale a pena, não vai comigo, não é responsável. Essa é a primeira relação de... Paulo tinha o direito de ficar irado e de não querer João Marcos? Tinha. Assim como era direito de Barnabé não andar com Paulo. Era direito. Paulo, não quero andar com você não. Não estou bem com você não, vai para um lado que eu vou para o outro. É interessante que depois a história, quando os irmãos conhecem, passa-se um tempo, e aí Paulo fala assim, me traz João Marcos, porque ele é precioso para mim, ele pode me ajudar. Eu já vivenciei isso várias vezes no ministério, pastor. Aí eu falei, eu não quero você perto de mim, não quero você no meu ministério, não confio mais em você. Mas em outro momento eu falei assim, não rapaz, esse camarada eu tenho esse direito? Tenho. Assim como você tem o direito de achar que o pastor é doido, é louco. Vamos continuar e vamos encerrar esse assunto. Você tem direito de ofender pessoas. Você tem direito. Você é um ser humano. Você pode falhar. Amados, nós estamos falando aqui. Às vezes nós temos uma mística em cima da figura pastoral ou em cima de crente, de que é super alguma coisa. Uma coisa que eu sempre preguei e tentei desfigurar do púlpito é essa questão de que o pastor Elias é isso, é aquilo outro. Não sou nada. Eu sou igualzinho a todos os irmãos. Tenho chulé, algum talento, ronco. Faço mais coisas também. Eu não vou falar aqui.
Porque todo mundo está ouvindo lá fora também. Eu não sou uma divindade, não. Deus só existe um. Cristo só existe um Salvador. Eu sou um ser humano. Não deixe as pessoas te diminuírem. Porque a Bíblia vai dizer que embora você fale, você é amado do Senhor. Embora você cometa inúmeros erros, você é amado do Senhor. Deixa eu contar uma situação. Meus irmãos, essa é assim. Essa eu me arrependi. Essa eu não falei, não. O Neide às vezes fala assim: pastor, só a misericórdia do Senhor sobre a vida do Senhor. Mas essa prisão eu não tenho. De me fazer coitadinho, essa prisão eu não tenho. Os irmãos já observaram que às vezes eu deixo a barba crescer? Quantos aqui já viram isso? A minha barba crescer, eu não tenho deixado agora porque ela está toda branquinha. Aí eu fico me sentindo um velho. Mas às vezes eu deixo a barba crescer. Para poder, na verdade, eu deixo a barba crescer, não porque eu gosto, mas para poder descansar a pele. Não é com muita frequência, não. Normalmente eu faço, entendeu? Poucas vezes a barba, eu faço mais final de semana para vir à igreja. Mas na ocasião eu estava deixando a barba crescer um tempo maior. Eu voltei de férias, aí deixei a barba crescer. Na época ela estava, né, isso, assim, toda pretinha. Aí chegou um irmão, uma irmã para mim, falou assim: pastor, está muito feio. Era direito dela falar o que ela queria? Era. Mas era direito meu de falar também o que eu pensava. E a irmã era desse tamanho assim. Aí veio na língua. Falei assim: tá muito feio a minha barba, mas a irmã está com um corpicho lindo. Aí, irmãos, eu não falei. O que aconteceu? Eu não dormi a noite inteira. Eu tive que levar o feio para casa. Por quê? Porque a pessoa tinha me chamado de feio. E eu tinha o direito de resposta. Amados, em tudo na vida você tem direito de resposta. Em tudo na vida você tem direito de resposta. Até no julgamento final você tem direito de se pronunciar, de falar. Por que você tem que se calar? Porque você tem que achar que todo mundo pode pensar isso ou aquilo outro de você? Por que todo mundo tem que passar por cima de você? Não é bem assim não, irmãos. O evangelho não é isso, não. Isso foi o que nós fizemos no evangelho. Mas veio aqui, olha. Eu levei o feio para casa, não dormi. Fiquei mal algum tempo. Depois, sempre que eu via a irmã, eu falava assim: vou dizer para ela. E não era apenas assim, não. Ela também assim, ela falava assim. Eu só tinha pensado na hora que ela era gordinha, né? Eu falei assim: não, eu vou usar o gordo. Eu falei assim: não, gorda só meia pouco para ela. Fala gorda e barriguda. E linguaruda também. Acabou que eu não fiz isso. Mas eu fiquei mal. Sabia que eu fiquei mal. Para poder perdoar essa irmã, eu tive que ir até a cruz de Cristo. Coisinha pequena, né? Coisa pequena. Para você. Nós já falamos um pouco sobre isso. Você ser chamado de feio, e eu sei que eu sou bonitão. Não sou lá um Alain Delon, mas eu tenho a imagem que Deus tem de mim. Deus me fez uma pessoa bonita, graças a Deus. E você tem que pensar assim sobre você. Você é uma pessoa bonita, sim. Você é criação do Senhor. Você é obra-prima do Senhor.
Você é bonito, seu cabelo é bonito, seus olhos são bonitos, a sua cor é bonita. Não fique, porque meu cabelo é encaracolado. Para com isso. Hoje em dia está na moda, quanto mais cabeludo. Eu vou falar uma coisa aqui, os irmãos. Eu falei lá no início, lá no domingo, eu falei assim, olha, eu vou falar várias coisas. Eu quero que os irmãos não falem nada, só pensem. Jesus não morreu na cruz para poder te fazer uma pessoa legal. É forte isso? Jesus não morreu na cruz para te fazer uma pessoa legal. Ele morreu para te salvar dos seus pecados. Você já viu que crente, aqueles mais que sofrem com essa pressão, usam às vezes uma parabólica aqui. Até a postura do crente, ela é meio que já submissa, meio que. Uma ocasião, eu fui procurado por uma irmã que falou assim, pastor, meu marido me bateu. Eu falei assim, você vai fazer o quê? Nada. E se eu fosse você, eu ia fazer isso. Falei para ela. É direito dela. Eu já vi muitos que dizem, não é isso. Por quê? Bateu. Mas a irmã é crente. Perdoa. Jesus, quando Ele mandou você dar a outra face, mas não seja bofeteado. Um tapa aqui, outro tapa ali, um tapa aqui, um tapa aqui. Nada disso. Eu sou ser humano. Você tem direito de pensar, você tem direito de agir, você tem direito de acreditar naquilo que Deus está falando com você. Você tem direito de viver de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida. Você tem direito de ser tratado como filho de Deus. Você não é um Zé Ninguém. Você não está à deriva. Você é filho do Senhor. Você é especial. Você não é filho de qualquer pessoa. Você é filho do Rei. Você é filho e filha do Rei. Você é especial para Deus. Você tem direito de dizer que você não merece ser tratado de maneira assim ou assada, quando a pessoa, na verdade, ela quer fazer de você, impor sobre a tua vida. Você foi criado à imagem de Deus, você é filho de Deus. Não permita que você seja diminuído nunca. Jesus não te diminui. Ele te coloca ali, olha. Você tem direito de não gostar de todo mundo, para poder encerrar. Você não tem direito de não gostar de todo mundo? Tem. Às vezes, irmãos, como é que eu faço para poder lidar com algumas situações de relacionamento? Como é que eu faço? Eu costumo confiar muito nas pessoas. A Lênia até costuma dizer que eu sou muito ingênuo. Eu me entrego mesmo, inicialmente, numa relação. Mas se eu me sentir traído, usado, vai ser a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, no máximo. Depois eu vou perder a confiança. Eu não vou desejar mal sobre a vida de alguém, não vou fazer isso, pelo contrário, Deus sabe disso. Não vou deixar de falar com a pessoa, porque eu acho que falar é uma questão de educação. Se você deixa de falar com a pessoa, é uma questão de educação. Tá, alguém me fez algum mal, coisa e tal, passa por mim, coisa e tal, eu viro a cara. Mal educado, você que virou a cara. Porque falar é uma questão de educação. Agora, o que você pode fazer, que biblicamente a Bíblia te permite, é manter uma certa distância. É não abrir a guarda para poder você, na verdade, ser ferido uma quarta vez, uma outra vez.
Vai ter um tempo de se aproximar, mas agora é tempo de se distanciar. Vamos lá para o próximo assunto, Clisma, e aí a gente já encerra. A prisão do perfeccionismo. Essa, eu falei sobre uma prisão, essa que não tem nada a ver comigo. Agora, essa tem tudo a ver comigo. Oneida está sentadinha ali. Oneida sofre comigo. A minha esposa sofre comigo. Os meus filhos sofrem comigo. Porque essa prisão, eu vou dizer, é algo que me prende. Vamos falar um pouquinho sobre ela. O que é essa prisão? É a necessidade de você querer ser perfeito. Quase sempre isso tem relação com a questão de autoestima. Eu, no passado, eu tinha uma estima muito ruim sobre mim mesmo. Isso foi trabalhado no seminário, trabalhado com terapias. Graças a Deus, eu acho que hoje eu tenho um equilíbrio dentro dessa questão de estima. Mas eu desde criança, eu começava a fazer as coisas, ou seja, certinhas, para poder, na verdade, não deixar qualquer margem de alguém me chamar a atenção. Então eu fazia as coisas assim com bastante cuidado, com bastante perícia para poder não ser. Pessoas assim, elas vão exigir que sua esposa seja perfeita. Assim, a Arlene é muito diferente de mim, né? A Arlene está ali, não é isso? A máscarazinha dela no rosto, os irmãos não vão ver reação nenhuma de Arlene, não tem sorriso, picudinha, nem de nada. Graças a Deus que ela está com a máscara hoje, né? Mas a Arlene, ela é o oposto. A gente é o preto e o branco, na verdade, e a Arlene, ela é assim, né? Enquanto eu sou extremamente perfeccionista, a Arlene não. A Arlene é assim, tá bom. E às vezes eu fico querendo cobrar de Arlene. É isso, detalhes, coisas pequenas. Eu deixo os meus filhos doidos por causa disso. Porque muitas vezes eu impus sobre ele, entendeu? Essa questão de querer as melhores notas. Talvez seja até o motivo pelo qual eles talvez hoje estejam um pouco distantes da casa do Senhor Deus. Mas eles vão voltar, eu tenho certeza, porque é promessa do Senhor Deus. Porque eles estão enraizados na palavra, que sabem que é a palavra. Mas assim, talvez por ser, não é isso? E mais uma outra coisa. Eu estou falando aqui que eu sou assim, mas as pessoas são assim. O mundo lá fora é perfeccionista. A igreja busca na família pastoral um pastor, Deus, uma esposa de pastor que seja assim, e os filhos de pastor que sejam assados. E essa cobrança, ela não é falada, ela é velada. A gente sente isso. Embora que de maneira errada, mas não é somente a igreja, não, a sociedade cobra isso da gente. Agora, a verdade é que você ser perfeito é mentira, gente. Não tem ninguém perfeito aqui, não. Não tem ninguém santo, não. Se você fosse santo, você já não estaria aqui. Deus já teria te transladado. Você é pecador, falho, fracassado. Mas se alcançou a graça de Deus sobre a tua vida. Então, é uma mentira a gente achar que a gente pode fazer as coisas perfeitas. Existem algumas manias, eu vou dizer manias, não vou dizer patologia, não. Manias que normalmente coisas. Por exemplo, lá em casa eu tranco a porta. Tranquei a porta. Daqui a pouco de 5 minutos eu vou lá e vejo se a porta está trancada. Aí eu subo para o quarto, deito. Aí eu penso assim, será que eu fechei a porta? Eu desço para poder. Tem alguém aqui assim? Hein? Nós somos. Tem mais alguém aqui assim? Tem mais gente que está se identificando aí. Eu vou falar mais coisas aqui que vocês vão se ver aqui. Por exemplo, às vezes, quando tem alguma palavra, o Neida vai digitar uma carta para mim. Às vezes eu fico com pena, porque o Neida imprime a carta e fala assim, olha, eu li a carta, essa vírgula que está mais, tira a vírgula. Aí o Neida imprime, sem a vírgula. Olha, o Neida, mas não era só a vírgula. Aqui também está faltando, né, isso, um hífen. Aí o Neida vai lá e coloca o hífen. Às vezes o Neida imprime a carta 10 vezes.
Eu não estou mentindo, não. Se eu ver erro, não vai com erro. Se estiver com erro, eu não vou dormir à noite. Cauã está se identificando com alguma coisa, Cauã? A gente sofre muito nessa prisão. O que acontece é que você vai se destacando. Mas as pessoas, elas não... Ao mesmo tempo que a sociedade exige perfeição, elas massacram aqueles que são mais... que se destacam nesse processo de perfeição. Eu sofri muito bullying pelas coisas que... E ainda sofro às vezes. Uma das palavras, ou seja, erradas, não é isso? Frases conjugadas. Amados, o meu português não é muito bom. Na verdade, eu não sou muito bom em português, não. Estou bom no inglês. Então, eu lembro quando eu cheguei aqui no meu ministério, estava no meu início, chegou uma irmã da igreja que falou assim, pastor, está falando isso errado. Eu sabia que estava falando isso errado. Como eu sou perfeccionista, o que eu fiz? Obrigado. Falando isso aí errado. Eu não tenho essa questão de coisa não, quando eu estou errado, eu admito. Não, obrigado. E passei a falar da maneira correta. Passei a falar da maneira correta. Por quê? Por causa dessas questões mesmo, que tem a ver comigo. A nossa cultura, ela afirma um perfeccionismo. Querem ver uma coisa? Quantos têm assistido às Olimpíadas aí, flechas das Olimpíadas aí? Todo mundo, principalmente na ginástica das meninas, todo mundo quer um 10 perfeito. Às vezes fica ali com milésimo de, a diferença de um para o outro, milésimo. Você que está assistindo, você não vê diferença nenhuma, mas está lá, milésimo. As pessoas conseguiram ver um erro, coisa que eu não vi. Nas redes sociais, como é que é a cultura? A rede social não aceita coisas que não sejam perfeitas. Você não posta nenhuma foto sua ou trivial. Às vezes eu entro nas redes sociais e vejo o irmão da vida e falo assim, mesmo, a Nene falando de tal. Na rede social, não sei se é Photoshop, não sei o que é. Não sei se é filtragem. Ninguém posta. Pela manhã cedinho, quando levanta da cama. Eu ia até brincar com a irmã Luciane hoje. A irmã Luciane postou umas fotos bonitas dela. Sabe? Eu falei assim, gente, parece uma modelo. Quantos irmãos viram a irmã Luciane aqui? Levante a mão. Algum irmão viu? Não? Postando assim. Mas ninguém posta coisa feia, coisa ruim nas redes sociais, não. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela é seletista. A sociedade, ela não vai, na verdade, aceitar aquilo que não seja perfeito. E a gente vai atrás dela. Todos ali não mostram a realidade de suas aparências. Até na igreja. Quando você vem para a igreja, principalmente domingo à noite. Veio domingo à noite para a igreja, quarta-feira, durante o Instituto de Inverno, os irmãos até vêm para poder meio que assustar o pastor, para poder... Mas domingo à noite na igreja, os irmãos não vêm de qualquer jeito, não. Os irmãos vêm, é isso assim, maquiados. Se for, então, cantada de Natal, entendeu? Coral Elvas, então, e aí pronto, acaba. Entendeu? Os irmãos vêm todas produzidas, não é isso? Mas assim, as redes sociais, você vê que a realidade está com relação às aparências, com relação à situação financeira, até com relação à questão financeira. Eu já vi fotos de pessoas, é isso, que tirou foto perto assim de um Mercedes. E você vê na foto, você acha que é da pessoa. A pessoa anda de bicicleta para cima e para baixo. Mas não é isso? A pessoa anda de bicicleta para cima e para baixo. Mas na hora da foto, que vai para a rede social,
Você acha que ele vai tirar foto com o camelo dele? Com a bicicleta dele? De maneira nenhuma. Ele vai tirar foto com o quê? Ele vai tirar foto com um carro. A gente procura os melhores lugares para poder tirar foto. A gente busca os melhores relacionamentos. Amados, pessoas perfeccionistas, elas sofrem muito. Por quê? Porque, na verdade, a gente está numa sociedade, por isso que a sociedade sofre até hoje. Nós achamos que só existe uma maneira de fazer as coisas. Sabe aquela pessoa assim que acha assim? Chega para você e fala assim, não, tem que ser feito assim. Às vezes tem 10 maneiras de fazer uma coisa. Tem 10 maneiras. Mas a maneira que ela aprendeu, isso tem a ver com a cultura familiar do passado. A maneira que ela aprendeu é correta, está certo, ela bateu o martelo. Não adianta você dizer que você pode fazer de um outro sujeito de maneira diferente. O perfeccionismo, amado, demonstra sérias disfunções na nossa vida. Nós nos esquecemos que somos fracassados, que somos pecadores, que somos imperfeitos. E a metodologia de Deus em nos fazer ver isso, o máximo que você possa fazer, por isso que Isaías vai dizer assim, olha, o teu melhor não passa de quê? Trapo de imundícia. O melhor. Quando eu cheguei ali em cima, ali eu estava falando sobre o que eu iria falar ali com o pessoal do louvor, o pessoal começou a me zoar. Por quê? Porque Cauã que estava ali no violão, estava pegando uma música que não estava dando a nota. Aí o pessoal olhou e falou assim, não, Cauã não está dando a nota correta. E eu fiquei em cima de Cauã. Aí o Oséias tem, não é isso? Que não sofre, não é isso da prisão do perfeccionismo, mas sofre da prisão, entendeu? Da autocomiseração. Falou assim, pastor, também haja-se comigo. Coitadinho. Amados, todos nós temos as nossas prisões. Quantos cristãos, amados? Então agora eu vou falar bem pesado sobre a igreja. Por que nós lançamos tanto fardo sobre a vida dos nossos irmãos para serem perfeitos? Se a gente sabe que nunca haverá ninguém perfeito. Por que nós excluímos pessoas por causa de pecado? Eu ontem falei sobre isso. Existem pecados aceitáveis e pecados não aceitáveis dentro da igreja. Os sexuais são os não aceitáveis. Mas os aceitáveis é a fofoca, é a língua grande. Esse nós aceitamos. Por que nós fazemos isso? Por que nós como igreja lançamos tanto fardo na nossa membresia? Será que não é por isso que muitas pessoas saem e não querem saber de igreja? Uma coisa que eu gosto na cultura americana, você não tem esse negócio disso. Você não tem isso. Você não tem isso. Excluir. A exclusão lá é parecida com o que eu tenho procurado adotar aqui. Exclui-se apenas quando a pessoa mudou, não quer mais fazer parte da igreja. Mas por pecado, você vai excluir por pecado? Fariseu. Doeu. Era para doer mesmo. É meu direito como pastor mostrar isso para você. O pecado, você vai excluir alguém? Para lá, vai ler a Bíblia, vai entender sobre graça. Aquele que mais pecou foi quem Deus mais amou. Quem mais pecou é quem tem mais graça. Por isso que às vezes eu falo que as nossas igrejas são mais para desgraça do que graciosas. Muitos crentes são mais desgraçados do que agraciados, porque não transmitem graça. Nós nos tornamos uma sociedade doentia,
buscando perfeccionismo, inclusive na salvação. Porque se a pessoa não estiver dentro dos moldes, não é isso? Não se encaixa. Quer ver? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Todos nós achamos que devemos ser perfeitos fisicamente. Oneida, eu vou te entregar, deixa eu te entregar. Deixa eu te entregar. Deixa eu te entregar. Você está amordaçada aí. O pessoal te conhece muito bem e sabe que é com carinho. Entreguei. Amados, Oneida me mostrou uma foto. Assim, Oneida estava para poder ir num casamento. No casamento você não vai, se não estiver impecável, né, filho? É o que a gente faz. Quando eu vou ter mais um casamento, eu visto no melhor. Aí a Oneida ia ser madrinha do casamento. Olha só, ainda ia ser madrinha. Não ia ficar meio que em evidência. Iria pisar o tapete vermelho. Pisando no tapete vermelho, eu iria ficar em evidência. Aí cheguei na igreja, a Oneida está assim, ó. Eu falei, Oneida, o que está acontecendo aí? Aí eu descobri. Aí eu vi que o cílio de Oneida estava vindo quase que aqui assim. Aí o Oneida falou assim, pastor, eu coloquei cílios. Foi só os cílios? Oneida, vou te entregar tudo, agora eu já vou falar tudo. Foi só os cílios? Não, não foi só os cílios, não. O cabelo, irmãos. Cabelo, os irmãos sabem que ela já, não é isso, o cabelo de Oneida não é esse. Esse é o cabelo social dela, o cabelo para a sociedade. Mas fez aquele penteado. Tá rindo, Renata? Na cantata você também estava aqui, ó, não é isso? Aí a Oneida fez um cabelo. Aí a Oneida pegou, mas me mostrou uma foto dela com um vestido longo. Eu falei assim, Oneida? Isso aqui é lá em Hollywood, lá. Gilson todo orgulhoso assim, ó. Oneida do lado. E Oneida assim, irmãos. Entrando. E Oneida disse que está sendo filmado. Está sendo tudo gravado, Oneida. Gilson vai me matar. Aí o que aconteceu? Oneida falou assim, pastor, eu coloquei um negócio aqui para poder achatar a minha barriga, porque todo mundo estava assim, Oneida, o que foi que você fez? E ela disse isso para mim, pastor, eu ia perto assim na mesa assim, levantava meu vestido e falava assim, ó, aqui ó, dois colão, negócio. Um só não bastava. Um só não bastava. Mas não é assim que a gente faz. Para agradar numa sociedade. A gente faz isso, esse perfeccionismo, para poder agradar uma sociedade podre. E a gente se molda de acordo com os padrões da sociedade. A gente passa a viver de acordo com os padrões da sociedade. E Deus nos ama independente das coisas que colocamos, das coisas que somos. Deus ama você do jeito que você é. Eu vou encerrar. Olha só. Nos Estados Unidos, uma firma de aparelho para poder filtrar o sangue. A firma produziu um aparelho para poder colocar no organismo das pessoas, para poder filtrar o sangue. E esse aparelho custava razoavelmente caro. Não se tinha como salvar a vida das pessoas sem um aparelho como esse. Foi feito o aparelho. E a pessoa que fez, a firma que produziu o aparelho, depois foi processada. Por quê? Porque a eficácia era apenas de 50%. Isso quer dizer o seguinte: 100 pessoas que iriam morrer, colocavam um aparelho, e dessas 100, 50 morriam.
as outras 50 sobreviviam. E você acredita que a sociedade condenou, processou e condenou essa firma por quê? Porque não era 100%, não era o 10%. Amados, essa é a minha prisão também. Os irmãos sabem que eu tenho sido muito sincero com os irmãos. Cada prisão que eu falo que tem relação direta comigo, eu falo, olha, essa prisão é minha. Essa é uma das minhas prisões. O meu mestrado lá nos Estados Unidos, qual foi a minha média final? Foram de 30 matérias. Eu fiz mais de 100 provas durante 6 anos que eu estudei. A média final foi 9,7. A Lene via isso, eu virava à noite e quando eu tirava uma nota baixa, a nota baixa para mim era 9. Eu ficava mal comigo mesmo, porque eu queria tirar 10. Mas eu preciso me libertar dessa prisão do perfeccionismo. Isso não nos faz bem. Isso não faz bem para as pessoas que estão à nossa volta. E a gente começa, na verdade, a exigir das pessoas mais do que elas podem dar. Está entendendo por que Jesus te aceita do jeito que você é? O Evangelho são para pessoas, qualquer tipo de pessoas, todas estão dentro. Independente da sua situação. O Evangelho, Jesus não seleciona, Jesus nos faz, pela presença do Espírito Santo, e nós nos tornamos melhores. Mas ainda se nós não temos perfeição, não somos perfeitos. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar e orar.